unidos. Amém, Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Nitai Gaura Premanande, todas as glórias sejam para Shri Shri Guru Shri Gauranga. Jai Shri Guru Shri Gauranga. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. A Lila 9, as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados, verso 156. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Seva Mahavaishnava Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Mani Yatha Vibhagena Nilata Dibhi Yuta Rupa Vedam Avapnoti Dhyana Vedata Tachutaha. Quando a joia conhecida como Vaidurya toca outros objetos, ela parece dividir-se em diferentes cores. Consequentemente, as formas também parecem diferentes. Analogamente, de acordo com o êxtase meditativo do devoto, o Senhor, que é conhecido como Achyuta, infalível, aparece sob diferentes formas, embora seja essencialmente um só. Srila Prabhupada cita esse verso do Sri Narada Pancharatra. Bharata kahekahanami jiva pamara katham tumise Krishna sakshat ishvara. Cita, explica que esse verso do Narada Pancharatra. Venkata disse então: sou uma entidade viva caída e ordinária, porém, tu és Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus. Agadha Ishvara Lilaya Kichui Najani Tumijay Kahase Satya Karimani. Os passatempos transcendentais do Senhor são insondáveis, e eu nada sei sobre eles. Tudo o que disseste, aceito-o como verdade. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. É assim que se compreende a verdade sobre a Suprema Personalidade de Deus. Após ouvir o Bhagavad Gita, Arjuna disse basicamente a mesma coisa. Sarvam Vedaritam Manye Yamam Vadasi Keshava Nahite Bhagavam Vyaktim Vidurdeva Nadanava. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que me disseste. Nem os deuses, nem os demônios, ó Senhor, conhecem tua personalidade. Bhagavad Gita 10:14. Venkata diz a mesmíssima coisa a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Não é possível compreender a verdade sobre os passatempos do Senhor pelo mero uso de nossa própria lógica, argumentos e educação acadêmica. Devemos receber informação fidedigna da Suprema Personalidade de Deus, assim como Arjuna recebeu informação ouvindo Krishna falar o Bhagavad Gita. Temos que aceitar o Bhagavad Gita ou qualquer outra literatura védica de boa fé. Estes textos védicos são a única fonte de conhecimento.
Devemos entender que não podemos depreender a verdade absoluta valendo-nos do processo especulativo. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 3, verso 11. O casamento de Sukanya com Chavana Muni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kasya Chitwata Kalasya. Kasya Chitwata Kalasya. Nasatyao Ashramagato. Nasatyao Ashramagato. Tau Pujaito Aprovacha. Tau Pujaito Aprovacha. Vayumedatam Ishvara. Vayumedatam Kasya Chitvat Ata Kalasya. Kasya Chitwata Kalasya. Nasatyo Asramagado. Nasatyo Ashramagato. Tau Pujaya Tvam Pravacham. Tau Pujaya Pravacha. Vayumedatam Ishvaram. Vayumedatam Ishvara. Kasya Chitva Atakalasya. Kasya Chitwata Kalasya. Satya Ashramagato. Nasatyo Ashramagato. Tau Pujaya Tva Provacha. Tau Pujaito Aprovacha. Vayumedatam Ishvaro. Vayumedatam Ishvaro. Kasya Chitwata Kalasya. Nasatyo Ashramagato. Tau Pujaito Aprovacha. Vayumedatam Ishvara. Kasya Chitwata Kalasya. Nasatyo Ashramagato. Tau Pujaito Aprovacha. Vayumedatam Ishvaro. Tradução, vamos repetir, por favor. Depois de passado algum tempo, aconteceu que os irmãos Ashwini Kumaras, médicos celestiais, chegaram ao ashram de Chavana Muni. Após oferecer-lhes respeitosas reverências, Chavana Muni
pediu-lhes que lhe devolvessem vida juvenil, pois eles tinham a capacidade de concretizar este pedido. Repetindo, depois de passado algum tempo, aconteceu que os irmãos Ashwini e Kumaras, médicos celestiais, chegaram ao ashram de Chavanamuni. Após oferecer-lhes respeitosas reverências, Chavanamuni pediu-lhes que lhe desenvolvessem vida juvenil, pois eles tinham a capacidade de concretizar este pedido. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os médicos celestiais, como os Ashwini Kumaras, podiam devolver vida juvenil mesmo a uma pessoa de idade avançada. Na verdade, os grandes yogis, com seus poderes místicos, podem até mesmo ressuscitar um defunto se a estrutura do corpo estiver em ordem. Já comentamos isto por ocasião do episódio em que os soldados de Bali Maharaja foram cuidados por Shukracharya. Lembra? A ciência médica moderna ainda não descobriu como trazer um cadáver de volta à vida ou como dar energia juvenil a um corpo velho. Porém, através destes versos, é fácil entendermos que este tratamento é possível de ser empreendido por quem é capaz de obter conhecimento nas informações contidas nos Vedas. Assim como Dharmantari, os Ashwini Kumaras eram peritos no Ayurveda. Em qualquer departamento da ciência material, existe uma perfeição a ser atingida. E para atingi-la, deve-se consultar a literatura védica. A perfeição máxima é tornar-se devoto do Senhor. Para alcançar esta perfeição, deve-se consultar o Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore védica que satisfaz todos os desejos. Nigama kalpa taro galitam hadam. Narayanam namaskritya naram chakram devim saraswati vyasam tato jayam udiraye shri chaitanya manobhistam vistavitam jena bhutale swayam akadat mahyam ayadati swapadantikam. Rei Krishna karuna sindhu dinabandhu jagadpati Gopesham Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Kashyatitvatthakalasya Nasatyaulashamagatal Talbojaito Aprovacha Vayumedatamishvara. Eu vou fazer o seguinte, para todos ficarem bem cientes, vou ler só a tradução do verso de ontem para a gente continuar com a tradução do verso de hoje, para todos verem que é uma conversa, uma continuação. Então ontem ouvimos Chavanamuni era muito irritável, porém já que o obtivera como esposo, Sukanya tentava relacionar-se com ele muito cuidadosamente, de acordo com o temperamento dele. Conhecendo sua mente, ela prestava-lhe serviço sem se confundir. Então ele estava velhinho, né? A ele tinha sido dada a filha do rei Shriat, que era muito jovem, e depois de passado algum tempo, aconteceu que
os irmãos Ashwini Kumaras, médicos celestiais, chegaram ao ashram de Chavana Muni. Após oferecer-lhes respeitosas reverências, Chavana Muni pediu-lhes que lhe devolvessem vida juvenil, pois eles tinham a capacidade de concretizar este pedido. Porque ele estava casado, ele recebeu a filha do rei Saryat como presente, ela era uma adolescente e ele era um idoso. Então, estamos ouvindo aqui o desenrolar da história. Agora, mesmo entre os Bhakti-yogis, que devem entender que a perfeição máxima da vida é desenvolver amor puro por Krishna, se tornar um devoto puro de Krishna. Essas coisas coçam, né? Ou casar com uma menina novinha, me rejuvenescer. Porque todas essas coisas que tem no mundo material como muito almejadas. Quem não quer ficar sempre jovem, não envelhecer? Né? Que velho que não quer desposar uma menina que serve para ser sua neta, devido aos desejos materiais. Materialmente falando, tudo isso é possível. Agora tem que buscar essas perfeições materiais. Tem que buscar. Tudo aqui dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo é possível, mas dá trabalho. Agora, já pensou se esforçar tanto assim, mas para não chegar à perfeição? Como é o caso desses yogis todos, como é o caso desses materialistas todos que estão dedicando a vida ao aperfeiçoamento do conforto material, do desfrute material. Então, sequer temos essas facilidades. O que vemos hoje é que a mulher se estica toda com plástica, chega uma hora que não consegue nem sorrir mais, não consegue nem abrir a boca porque já está esticada, não tem mais o que esticar. Né? O homem faz lipoaspiração, tira a gordura do abdômen, implanta cabelo para não ficar mais careca, tudo isso, mas isso é muito fraco. Muito fraco. Manda fazer prótese para poder fazer sexo com uma menina mais nova. Toda uma tortura, como falei ontem. Toma tanto a pílula verde que chega a ter um infarto. Imagine só, ser infartado de tanto consumo de... Isso está acontecendo. É que não se fala muito. É que não se fala que tudo isso aí não é politicamente correto. Politicamente correto é sempre esconder a verdade. Assim, essa é a farsa do mundo material. Né? O coração não aguenta. Toma já velho. Coração cansado. Tomando tanto Viagra. Chega uma hora que é infartado. E assim, todos os segmentos. Prabhupada está explicando aqui o significado de maneira tão clara e direta. Tão clara. Tudo isso é possível. Possível conseguir, materialmente falando, essas perfeições. Né? Fazer o esforço, então, para buscar na fonte desse conhecimento todo a compreensão de como fazer tudo isso, que são os Vedas. Aqui é a ciência que está contida no Ayurveda. E pode-se almejar essa perfeição consultando os Vedas, estudando os Vedas. Mas imagine só quanto esforço tem que ser feito para um empreendimento desse, para desenvolver conhecimento material falível, que vai ter um fim.
Então, por isso que quando Prabhupada enfatizou isso, logo em seguida ele falou: em qualquer departamento da ciência material existe uma perfeição a ser atingida. E para atingi-la, deve-se consultar a literatura védica. Agora, a perfeição máxima é tornar-se devoto do Senhor. Para alcançar essa perfeição, deve-se consultar o fruto maduro dos Vedas. Esse aqui, o Srimad Bhagavatam, o Vedanta Sutra. A essência do Vedanta Sutra, que é considerado o fruto maduro da árvore védica que satisfaz não só esse desejo, né? Esses desejos que são falíveis, que uma hora vai acabar, mas não satisfaz todos os desejos, Então, quando se diz que um devoto mesmo não está interessado sequer nos poderes da yoga mística, quer dizer no restante, mas é disponível materialmente, está aqui, né? As 8 siddhis, Nyama, aliás, esse é o processo da meditação transcendental. Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Ishitva, Vashitva, Prakamya e Kamavassaita. Então, Kamavassaita era o que Chavana Muni estava executando como um vagalume dentro de um buraco para ficar. Assumiu aquela forma, assume a forma que quiser. Estava lá. E aqui nós estamos vendo que, o Prabhupada bem explicou aqui, um outro poder da yoga mística é Prakamya, satisfazer qualquer desejo que tenha, sem ser impedido por ninguém. É o 7º na ordem. 8º é o Kamavassaita. Assumir qualquer forma que queira, ainda que seja por capricho até. Os poderes da yoga mística. Aí aqui a gente vai lendo, vai ouvindo como realmente essas grandes personalidades todas têm essas siddhas desenvolvidas, né? O Prabhupada citou aqui Shukracharya, que na batalha dos semideuses com os demônios tinham alguns demônios que ficaram assim, com o corpo quase perfeito. Então o Shukracharya deu uma volta no meio daquele monte de corpos, e todos que estavam como defuntos, mas ainda com o corpo completo, ele ressuscitou, ele deu vida de novo. Inclusive ele ressuscitou o próprio discípulo Bali Maharaj. Lembram disso? Esse é o poder. Aí, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, porque não se tem informação dessas coisas, fica-se assim muito deslumbrado com isso. A gente sabe que isso são perfeições materiais. Então, por exemplo, para um cristão, ele fala assim com a boca cheia: Jesus Cristo andou sobre a água. O yogi, anima, siddhi, ele pode se tornar mais pesado do que o mais pesado, assim como o magna siddhi também pode se tornar mais leve que o mais leve. Se você se torna mais leve que o mais leve, qual é o problema de flutuar sobre a água? Jesus Cristo não tinha essas perfeições? Todas. Tanto é que ele chegou para Lázaro e falou: Lázaro, levanta-te e ande. Ele ressuscitou Lázaro, estava morto. Aí. E não podemos falar nunca assim taxativamente, porque Prabhupada não falou. A única coisa que Prabhupada falou sobre Jesus Cristo, que nós podemos repetir enfaticamente, porque foi o que ele falou, era que Jesus Cristo é um Shakti Avatar, uma encarnação dotada de
de poder por Krishna. Então até aí tudo bem. Mas parece, né, a gente desconfia, que Jesus Cristo é uma encarnação do Senhor Brahma, por tantas evidências que ele deu quando ele falava. Eu sou o primogênito, sou o primeiro antes de mim, eu sou o primeiro filho, o primeiro ser vivo criado, o Senhor Brahma, o primeiro filho de Krishna. E tantas outras coisas. O mesmo nível de Haridasa Thakura, a encarnação do Senhor Brahma. Né? O mesmo humor de sofrimento, convívio com os Javanas dentro da religião Javana, de Haridasa Thakura como muçulmano, e é o Acharya do Santo Nome, e ele veio há 2000 anos e falou que em breve voltaria, e Haridasa Thakura estava aqui agora há 500 e tantos anos atrás, só 530 anos, já voltou, e é o Acharya do Santo Nome, é a pessoa mais importante no processo de distribuir o Mahamantra Hare Krishna, é Haridasa Thakura. E Jesus falou que ele voltaria, não tem muita semelhança? Não estou garantindo nada, hein, gente, é só uma desconfiança que eu tenho faz tempo, mas ele é muito parecido, é muito igual, o mesmo humor de sofrimento. A Haridasa Thakura foi açoitado, foi morto pelos soldados muçulmanos por ordem do rei Nawab, só porque ele estava propagando o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Ele sacrificou a vida dele para distribuir o Mahamantra Hare Krishna. Há 2000 anos ele sacrificou a vida dele para dar esse conhecimento para todo mundo, baseado na maior evidência de que ele era um Bhakti Yogi, o amor a Deus acima de todas as coisas, e depois, aí sim, o próximo como a si mesmo. Porque é assim mesmo, diz os Vedas, diz a filosofia Vaishnava, ninguém pode amar ninguém de verdade se não tem amor por Deus. Não pode. Então, vejam quanta similaridade que tem, é muito parecido. Então, não estamos garantindo nada, só estamos desconfiando. Então, poder místico apresentado por essas grandes personalidades todas. Agora, tudo perfeição, mas perfeição material. Shakyamuni podia ele mesmo assumir uma vida juvenil, um corpo juvenil. Poderia. Mas aí tem a história do Bhagavatam. O Bhagavatam está aqui para deixar claro para a gente que tem todos. Por que os Ashwini Kumaras, que são só médicos, então para eles não é permitido tomar Samarasa? Aí eles passavam a tomar porque Chavana Muni pediu, ele é filho de Brigu Muni, o mais poderoso dos brahmanas ritualísticos, eruditos, e assim por diante. Então tem toda uma história que são todos os passatempos dessas personalidades exaltadas para a gente poder entender sobre a ótica dos devotos puros, dos acharyas, como funciona esse mundo, qual é a perfeição da vida desse mundo. Então, existem todas essas perfeições, mas qual que é a perfeição da vida? Transcender tudo isso e se tornar simplesmente um devoto puro de Krishna, como falam as escrituras, que dentre esses Mutanam Mapsidanam Narayana Parayana, dentre todas essas almas liberadas, que conhecem o caminho da liberação, que têm realização desses poderes todos, Mutanam Apsidanam, né? Dentre todos eles, dificilmente se encontra Sudurlabha Kashantatma, um devoto puro de Krishna, um Narayana Parayana. Então vejam só se o Prabhupada não falou tudo aqui. Perfeição da vida mesmo é se tornar um devoto puro de Krishna. Esta é a glória máxima para uma alma que está dentro da roda do samsara.
está presa no universo cósmico material. Isso é a glória máxima, isso é a vitória máxima. O Ticho, mas é muito raro encontrar essas almas dentro do universo inteiro, não é aqui, nesse planeta, aqui e agora. Porque é muito difícil se desapegar do gosto dos sentidos, de querer ter algum prazer para si, abrindo mão dele e dando prazer só para Krishna. Isso aí é a coisa mais praticamente inexistente. Vai ter um ou outro. Mas para chegar nessa plataforma aqui, perfeição máxima, tornar-se um devoto do Senhor, tem que ter renúncia, tem que abrir mão de tudo isso. Tem que abrir mão até dessa vidinha nossa aqui. O que dizer de ficar pensando em ter um pouco mais de riqueza, beleza? O que dizer de ficar pensando de ter poderes místicos, ou se ir para o planeta celestial, ou alcançar os planetas celestiais superiores, nos planetas superiores, que é onde mora o Criador, onde mora Brahma, planeta do Criador. E para não ter desejo de nada disso, só executando o serviço devocional puro. E para executar serviço devocional puro, é um caminho muito longo a ser percorrido e que tem que ser percorrido com muita seriedade, com muita sinceridade, tem que ser muito determinado, o Drida Prata, como Krishna explicou no Bhagavad Gita. Então aí que está o problema. Agora, se nós formos realmente inteligentes, nós vamos ver na prática que essa meta, por ser a meta perfeita, essa ação por ser a ação perfeita, mal se começa, já se começa a se dar bem. E se persistir nela, muito provavelmente nessa vida não vamos concluir, mas estamos no caminho de, pelo menos na próxima, nascermos dentro do processo e continuarmos no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Então, a gente não tem outra opção. A gente não tem outra meta que seja mais elevada do que essa. Não tem. Como falávamos ontem, citando o Skanda Purana, Jasesvitya Mukchata Pojagya Kriyadishu. A gente tem que viver realmente reverenciando Krishna, rendido a Krishna, dando prazer para Krishna, cantando o santo nome de Krishna, ouvindo as glórias de Krishna, cantando as glórias de Krishna, porque Pojagya Kriyadishu, porque essa lembrança e essa ação, ela gera a perfeição, até mesmo aqui agora, das necessidades básicas da vida, que são a árdua luta pela vida, a nossa manutenção, a nossa sobrevivência, Tapodjagya, Kriyadishu. Quando a gente põe Krishna no centro, quando a gente se lembra de Krishna e nunca se esquece dele, no mínimo, todos os nossos esforços mundanos, as nossas atividades ordinárias, já acabam sendo um sucesso. Já acabam sendo gloriosas, todas vitoriosas. Então por que não? Não é assim? Sudurabha, Prashanta, Kotishvatma, muito difícil encontrar até entre os liberados um devoto puro de Krishna, mas o devoto puro de Krishna é a meta. Agora é serviço a Krishna, lembrança de Krishna, dedicação a Krishna. Porque entendemos que tudo isso é puro, embora não sejamos. E assim nossas atividades de Dharma serão
serão bem-sucedidas naturalmente. E esse verso Skanda Purana é tão direto que fala no Sampurnatameti Sadhivandritam Ativa. Esse Senhor infalível, ele está à disposição. Esse processo pode ser executado em qualquer circunstância, em qualquer parte do universo, em qualquer lugar. Então, que coisa mais simples do que isso, mais fácil do que isso? Então, devemos ser, como diz o Bhagavatam, logo no começo, lá Vasudeva Bhagavati, Bhatyoga Prayudhitaha Shtuvaraya Yananchadhyadahaitutam. Devemos ser sinceros em executar serviço devocional, ainda que na plataforma neófita, porque o serviço devocional, quando é prestado imediatamente, qualquer ação dessa já começa a dar um resultado que não encontramos nem nas perfeições materiais, porque é transcendental. Imediatamente já começamos a naturalmente nos desapegar, desenvolver desapego, renúncia desse corpo e desse mundo. E imediatamente já começamos a ter realização de Deus, porque, como falava ontem, Krishna dá no coração como a super-alma. Krishna dá. Né? Citei o famoso verso do Shri Chaitanya Charitamrita, que fala isso, Shiksha Guru Kitarjani, Krishna da sua luta. Krishna está presente na forma da super-alma no coração. Krishna está presente fora da super-alma no coração. Isso é Antaryami, dentro. Mas fora também ele está. Bhakta Shrestha, Eidu como o melhor dos devotos, aquele que está nos ajudando, instruindo, falando todo dia isso, mostrando o Bhagavatam, o caminho certo, instruindo. Por que Prabhupada é o Shiksha Guru de todos? Porque qualquer um que lê o Bhagavatam, qualquer um que lê os livros de Srila Prabhupada vai ser iluminado por Prabhupada. Esse Srila Prabhupada é o Bhakta Shrestha, é o melhor dos devotos. Então, Krishna instrui interna e externamente. Então, Krishna está vendo, aquele ali está honestamente, apesar de toda a correnteza que existe nesse universo cósmico material, puxando para o contrário, que é para ter gosto dos sentidos, que é para ter realmente só as buscas dos comarcas materiais, Dharma, Artha, Kama, talvez Moksha, né? Mas ainda também é material. Dharma, religiosidade mundana, Artha, desenvolvimento econômico, Kama, gosto dos sentidos, e Moksha, salvação. Isso aí tudo é material. Então, apesar de existir essa avalanche que é muito enfatizada no mundo material mesmo, para a gente ouvir e ter o cérebro lavado e seguir esse caminho, que não salva ninguém, na verdade, que é enredamento. Apesar de tudo isso, Krishna está vendo um ou outro que é muito sincero e tenta escapar dessa armadilha aí. Não, eu não quero isso, eu quero, apesar de não ser ninguém para isso, ser imperfeito, ser caído, ser fraco, mas eu quero fazer a coisa certa, trilhar o caminho certo. Não quero benesses materiais temporários, eu quero preia, eu quero Shreya Uttama, bem último. Então eu vou me dedicar a isso. Começou, já começa a adquirir conhecimento sem causa de desapego do mundo, porque Krishna dá conhecimento do coração para essa alma sincera e dá desapego para ela, que é difícil alguém se desapegar, ou não? Não é difícil desenvolver desapego? Mas quando começa a fazer serviço honesto, sincero, cantar o Mahamantra Hare Krishna honesto e sinceramente, esse fenômeno começa a acontecer, desenvolver conhecimento sem causa de desapego do mundo. E se persistir, se for em frente, como Krishna falou do Bhagavad Gita, por quê? Quem que eu ajudo? Quem eu ajudo? Capítulo 10. Quem eu ajudo? Deixando no Kampartam Mahama Gyana Jantamaha Ashayama Babalasto Gyana de Pena Bashutara. Por compaixão por essas almas, eu vivendo em seus corações. Estou vendo isso? Destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então ajuda ele em frente, ele a avançar.
dia chegar nessa plataforma de realmente ter o privilégio de ser arrastado por Krishna assim, ajudados por Krishna assim, acabaram-se todos os nossos problemas. Mas quando alguém é assim, quando não é um yogi místico perfeito, não é além dele, quando não é um especulador filosófico, um especulador Gyani, mas tem todo o conhecimento, tem um conhecimento verdadeiro, sem especulação. Quando não é simplesmente uma pessoa caridosa, boa, em Satvaguna, não, quando faz a caridade certa. A caridade certa é dar Krishna para todo mundo, dar Deus para todo mundo, cara para cara. Então, quando alguém está fazendo isso aí, esse é o devoto. Mas para fazer isso aí, tem que viver só isso. Yoginam api sarvesham agatanantara manashvadavam bhajatejamam sameyum tatamumata. Esse aí é o que Krishna considera o melhor dos yogis, o mais elevado, que está mais intimamente com ele, junto, unido, em amor e devoção, em Bhakti Yoga, mais intimamente unido com ele em yoga. Quem é esse aí? É aquele que só faz isso, gente. Depende só de Krishna, vive só para Krishna. Dentre todos os yogis, aquele que se rende a mim, presta serviço devocional amoroso, espontâneo a mim. Porque com grande fé está dependendo só de Krishna. É o que está mais intimamente unido comigo em yoga. Agora vai ver como é a vida desses devotos. O que se faz nas comunidades conscientes de Krishna, nos templos, que são réplicas de Vaikuntha do mundo espiritual? Vive a vida de Vaikuntha, faz o quê? Matita, Magatá, Prana, Bodhayanta, Parasparada, Paranka, Pretas, Pamanichacha, Tushantichara, Mantichara. Krishna falou, essa é a vida dos meus devotos puros. Então não somos, já expliquei antes. Mas estamos vivendo isso, tentando fazer isso. O resultado disso, como Srila Bhaktivinoda Thakur fala, da imperfeição e imperfeição, é que uma hora vai ajustando, vai se acertando, vai se qualificando. Então Krishna falou, Matita, Madgata, Prana, Bodhayanta, Parasparanka, Yanta, Chamandicha, o pensamento dos meus devotos puros vivem em mim. Suas vidas estão dedicadas a mim, rendidas a mim. E eles sentem, por isso que não param. Viu, gente? Ninguém vive forçado na consciência de Krishna como um devoto rendido, nariz no Srila Prabhupada, trabalhando só para isso, não. Vive porque sente grande satisfação e bem-aventurança. Por isso que está todo dia iluminando uns aos outros, um ajudando o outro, um pregando para o outro, e falando o Bhagavatam, falando as atividades transcendentais de Krishna, e conversando sobre mim, Krishna falou. Então essa é a vida do Hare Krishna sincero, honesto, que quer alcançar a perfeição. Não essa perfeição máxima material, mas a perfeição de poder se rejuvenescer, de poder ter poderes para satisfazer qualquer desejo, para poder... Não é isso, não é nem isso. Quer dizer de querer ter uma casa boa, um carrão, não sei. Como tem muito rádio aí iludido com essas bobagens, gente, que vão acabar com o corpo, vão acabar com... E ainda mais na Kali Yuga, né? Na Kali Yuga, que se vive no máximo 100 anos. Nem isso. Então vamos perder o nosso valioso tempo com essas bobagens? Não, vamos dedicar nossa vida ao bem último. Chega a Uttama, alcançar o bem último. Isso é ser inteligente. Para alcançar esta perfeição, deve-se consultar o Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore védica que satisfaz todos os desejos. A vida na consciência de Krishna é só néctar. Todos os desejos são satisfeitos. Mas
Por quê? Porque tal devoto sincero não está querendo satisfazer desejo nenhum, ele está simplesmente querendo satisfazer Krishna. Krishna Bhakta Nishkama Taiva Shanta. Isso significa que o devoto é o único que tem Sudalavam Prashanta, que vive em paz, que tem paz mesmo, é Prashanta. Por quê? Porque ele não está preocupado com nada para si. Ele está preocupado com o prazer de Krishna, que simultaneamente, ao tentar satisfazer Krishna, ele satisfaz todas as outras entidades vivas, porque isso é natural. Por isso que ele tem paz, ele não quer nada para ele. Desejo é sofrimento. Desfrute é dívida, tem que pagar. Como é que alguém pode ter paz assim? Não. Como é que alguém que vive endividado pode viver em paz? Não tem como. Como é que alguém que não para de desejar ter mais, embora já esteja endividado, vai poder ter paz? Não. Então esse é Krishna Bhakta Nishkama. O devoto começa com desejo, sakama, mas o processo extrai do coração dele todos os desejos, ele se torna nishkama. Cada vez mais ele tem um único desejo, o desejo de servir Krishna. E vai se desapegando de Bhukti, Siddhikama, Sakara, Shanta, vai se desapegando de todas essas assim chamadas perfeições materiais que não são capazes de otorgar a paz para ninguém. Por isso que eles são sempre perturbados. Ataiva Shanta não consegue ter sossego, mas o devoto, Krishna Bhakta Nishkama, Ataiva Shanta, o devoto tem paz. Bhukti, Siddhikama, Shakali, Ashanta, sem paz. Ashanta, os mais elevados. Essa turma aqui, ó, não tem paz, não. E olha o que eles estão fazendo, quem são eles? Não tem paz completa. Só o Krishna Bhakta tem paz completa. Só aquele que é 100% rendido a Krishna, 100% voltado para dar prazer para Krishna e não para si, porque essa é a perfeição da vida. A renúncia é a perfeição da sabedoria. Perfeição do conhecimento. Alguma dúvida, alguma pergunta? É prático, né, o processo. Eu tenho alguma experiência de desapegos, assim, voluntários e involuntários, mas que no final das contas, né, é sempre bom pra gente, né, então... A gente tem que... Prabhupada sempre falava isso, o serviço devocional é prático. Então quem vai colocar o serviço devocional em prática? Quem realmente realizou o que Krishna fala no 8º verso do 10º capítulo ali. Arrança vasa pravavô matassavam pravartate matwa bhajanti manduda bhava samavita. Vai deixar de ser tolo e vai passar a ser inteligente de verdade. Não é mais muda, é Buda. Quem? É aquele que realmente entendeu o que Krishna fala. Arrança vasa pravavô. Eu sou o proprietário de todos os mundos, de todas as coisas, de tudo que existe, material e espiritual. Tudo emana de mim. Eu sou a fonte de tudo. Então, quem entendeu mesmo isso, se rende a Krishna, aceita Krishna como esse proprietário último. Não quer ficar tentando pegar nada para si, porque sabe que vai só arrumar problema. O ladrão sempre arruma problema, e querer pegar qualquer coisa que é de Deus para a gente é ser estena, como Krishna falou, vai estar ladrão. Ladrão arruma problema? Ladrão tem paz? Pode não ter paz? Então o ladrão é muito inteligente ou é burro? É burro. É muda, não é burro, não é Buda. Então, eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais, tudo emana de mim. E os sábios que sabem disso perfeitamente se ocupam em serviço devocional a mim e me adoram com todo o coração, de todo o coração. Quem realmente
realizou isso, ouviu Krishna falar isso, está entendendo, ouviu o mestre espiritual explicar isso, o Acharya, Srila Prabhupada, e está convencido dessa verdade, não vai fazer outra coisa mais, não vai perder tempo, não vai ficar perdendo, jogando fora o valiosíssimo tempo como ser humano. Não vai, não é? Prabhupada falou do Labana no Sanjama, é muito raro assim como ser humano. Como é que a gente vai ficar brincando com uma dádiva tão rara que é ter nascido como ser humano? Não podemos ser tão irresponsáveis. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai, Jai.